Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar sobre onde a zebra gosta de estar. Onde é? Onde é? Na Copa do Brasil, né? É a sala de visita da zebra. É onde ela gosta de desfilar, se exibir. E ontem ela fez a sua primeira exibição nessa terceira fase de Copa do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, lá na Arena Grêmio, com futebol de rebaixado, vamos falar a verdade aqui, com um futebolzinho de rebaixado, de time de Série B, talvez nem Série B, o Grêmio foi eliminado com toda a justiça para o CSA, com toda a justiça. Guilherme, tem o gol, tem isso. Eu vou fazer um vídeo especial para falar sobre arbitragem. A arbitragem é incompetente, todo mundo já sabe disso. Mas eles são tão incompetentes que anularam um gol por uma falta que não existiu. E deixaram de anular por uma falta que houve. E só com uma câmera que eu pude ter acesso há pouco tempo, agora quase, eu pude ver que o Kahneman ele vai calçar o pé do defensor do CSA. Há um pisão ali. Mas nem com o VAR esses incompetentes conseguem visualizar a falta que existiu. Porque não houve empurrão do Kahneman. Não tem empurrão nenhum. O áudio do VAR, ele é... o que eu posso dizer? Eu não sei. Não tenho mais adjetivos para dizer o que é o áudio do VAR anulando o gol do Grêmio. É inacreditável. É inacreditável. De verdade. Só que pior do que o áudio do VAR, que eu estou buscando ainda adjetivo, porque com tantas câmeras, como é que você consegue não enxergar? Você quer anular o gol? Procura! Procura direito. Porque parece que esses caras têm intenções, né? Eu não posso afirmar isso, mas sempre parece. Esse ano vai ser o fulano. Esse ano a gente vai ferrar Beltrano. O Grêmio tem reclamado muito de arbitragem no ano de 2025. Também já foi muito beneficiado no ano de 2023. A arbitragem brasileira, ele escolhe suas vítimas. Alguns poucos nunca são afetados, mas as vítimas sempre estão revezando. O Grêmio foi prejudicado no jogo contra o CSA? Sim, mas foi prejudicado pelo planejamento do Grêmio. Foi prejudicado por quem trouxe essa galera ruim de bola. Foi prejudicado por quem trouxe o Mano Menezes. Esses são os que prejudicam o Grêmio. A arbitragem é ruim, ela é péssima para todo mundo. O gol deveria ter sido validado se o critério para anulação do gol foi o suposto empurrão do Kahneman, porque não teve empurrão. Foi de jogo. Foi uma trombada de jogo. Não foi o empurrão do Kahneman que fez com que o zagueiro não subisse. Agora, mais bizarro ainda é que o árbitro, me parece, o Candansan, me parece que vai anular o gol por conta da cotovelada. Só que quem deu a cotovelada no jogador do CSA foi o próprio companheiro do CSA. E hoje, numa câmera que eu vi divulgarem, aliás, no X, na plataforma X, há por baixo uma falta do Kahneman. Ali me pareceu a razão mais óbvia para se anular o gol. Não, mas o áudio do VAR também não viu esse pisão. É escancarada a incompetência. É escancarada a falta de habilidade para lidar com o futebol brasileiro da CBF. De escalar essa turma aí, não melhorar, de fazer treinamento, como eles chamam, né? Reciclagem, que a gente recicla lixo, né? Reciclagem por videoconferência. Essa é a herança de Edinaldo Rodrigues. Essa herança Edinaldo Rodrigues é o que todos os clubes estão sentindo. E vai continuar, tá? E vai continuar. Então, outros clubes aí, como Flamengo, Fluminense, abre o olho, hein? Abre o olho. Porque a zebra tá passeando. Já deu as caras. O CSA guerreiro, o azulão aguerrido, o azulão que não desiste. Poderia ter resolvido esse jogo mais cedo. Perde muito gol. Mas venceu por 3-2 lá
em Alagoas e está classificado para as oitavas de final, eliminando o segundo maior campeão da Copa do Brasil. Só que esse time do Grêmio passa longe dessas alcunhas, né? O Imortal, passa longe. Esse time é time de Série B. Esse time é time com alma de Série B, alma de rebaixado. Difícil vai ser o torcedor do Grêmio encontrar esperança com o caixa vazio e com um time medonho para fazer uma boa campanha. Que boa campanha? Acha que vai arrumar alguma coisa no Campeonato Brasileiro? Não vai. Copa do Brasil, tá fora. Não disputa o que o Grêmio? Vai ser a Sul-Americana? Ele vai brigar na Sul-Americana contra o Godoy Cruz? Em casa, empatou. Ou seja, vai para os playoffs. Vai pegar o terceiro de um grupo da Libertadores. Pode ser um brasileiro. E aí? A temporada do Grêmio é um fracasso. É um fracasso completo. E o Vasco também estava doido, né? Doidinho para abraçar a zebra. Aí até alguém me falou assim, mas Guilherme, hoje o Vasco é a zebra. Então tá tudo certo. Pode até ser. Mas contra o Operário, em São Januário, o Vasco tem obrigação de ganhar. O Vasco veio de um 3-0 sobre o Fortaleza. O Vasco está num caminho, a gente não sabe até quando, né? Que o trabalho do Fernando Diniz tem sempre um prazo, às vezes longo, às vezes curtíssimo, às vezes médio, mas tem prazo de validade. Eu não sei até quando vai durar a alegria vascaína. E quase foi até ontem, né? O prazo de validade do Fernando Diniz quase foi 3 dias. Porque ontem o Vasco flertou perigosamente com o fracasso. A zebra passeou bonitinho, o Operário é preto e branco, né? Assim, igual a zebra. No último lance do jogo, empate do Operário. Erro de marcação, Lucas Piton não dá combate, a zaga não sobe, o jogador do Operário foi lá e empatou o jogo. E esteve nos pés de um jogador do Operário, após o Vasco perder o 5º pênalti, esteve nos pés do jogador do Operário definir a classificação da equipe de Ponta Grossa. E aí o Vasco, além de contar com a sorte em vários momentos, ele contou com o único jogador desse time, à exceção do Verratti, que realmente tem uma predominância técnica para a gente destacar, né, no Campeonato Brasileiro, que é o Léo Jardim. O Léo Jardim é um grande goleiro e que não fosse o Léo Jardim, o Vasco já estaria na Série B. Em 2023, 2024 teria feito uma campanha bem pior. Em 2025, não fosse o Léo Jardim, o Vasco estaria eliminado na terceira fase da Copa do Brasil pelo Operário de Ponta Grossa. O torcedor do Vasco vai dizer, mas Guilherme, o Operário é um bom time, porque a gente já ficou eliminado para Baraunas, para ABC, o Operário é até um bom time. Pois é. Então por isso que falam aí, não tem zebra em jogo do Vasco, porque o Vasco às vezes é a própria zebra. O Vasco fez o que tinha que ser feito, para o Fernando Diniz ganhar moral. Só tá sem moral com o tal do Lloyd, né? Doido, cara, hein? Que doideira. Quem trouxe esse cara? Quem é que contratou esse tal de Lloyd, rapaz? Fernando Diniz e Lloyd viveram a dupla Debe e Lloyd. Um grita de um canto, o outro faz, hein? O outro chuta pra fora e pede... Eu nunca vi o cara tirar a onda com quase gol. Eu nunca... É a primeira vez que o cara chuta, não é gol, e quer ouvir desculpa, e quer ouvir o próprio nome. Rapaz, a dupla Debe e Lloyd, Fernando Diniz e o tal do Lloyd. Eu vivi bons momentos da minha adolescência vendo esse jogo. Que loucura, né? E o Vasco, graças tão somente a Léo Jardim, está nas oitavas de final da Copa do Brasil, talvez por pouco tempo. Ano passado o Vasco surpreendeu, chegando às semifinais, não tinha time para isso, não havia expectativa para isso, mas pegou um caminho razoável e o Vasco conseguiu a classificação. Esse ano eu acho o time pior, um momento pior do que do ano passado. Vamos ver se o Fernando Diniz consegue uma injeção a curtíssimo prazo. Conseguiu uma boa vitória, mas o jogo de ontem volta a preocupar, volta a ser dor de cabeça para o vascaíno, que esperava uma vitória um pouquinho mais tranquila. O São Paulo não teve problema, venceu o Náutico por 2-1 mais uma vez, repetiu o placar. O Náutico ficou com um jogador a menos, São Paulo fez 2, o Náutico foi lá, fez 1. Também nada que ameaçasse a vaga do tricolor paulista, que mais uma vez está nas oitavas de final da Copa do Brasil, assim como o Atlético Paranaense, que apesar de não estar na Série A, é time hoje de Série B e está mal na Série B, venceu o Brusque e vai fazer frente aí
a alguns clubes nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Furacão que é campeão da Copa do Brasil também. Hoje tem mais jogos e é claro que você vai saber tudo sobre essas partidas de quarta-feira aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Daqui a pouco a gente volta analisando aí essa questão da falta no jogo do Grêmio e do CSA. Foi falta mesmo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.